Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Eu quero, neste momento, deixar registrada aqui a minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder retornar a esta abençoada igreja. Nosso louvor a Deus também pela vida do meu amigo e pastor desta igreja, pastor Jailson Muniz. Como ele próprio disse, Deus tem, assim, confirmado a nossa amizade, a nossa união em Cristo Jesus, de modo que, quando o pastor Jailson liga convidando, eu não tenho como dizer não, pastor. Sempre a gente corre atrás, dá um jeito, não é? Para atender o servo do Senhor, a quem muito estimamos. Deus abençoe a esposa do pastor, toda a sua família, toda a sua casa. E nossa alegria também em participar, cooperar neste congresso de jovens, não é assim? Este é qual? É o quinto. O quinto congresso de jovens. Deus continue abençoando essa juventude destemida, que vocês permaneçam servindo a Jesus com alegria, sabendo que Ele é fiel e vale a pena servir ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos os jovens que estão aqui nesta noite. Eu posso dizer com alegria que toda a minha adolescência e juventude eu utilizei servindo ao Senhor Jesus e fazendo a obra dele. Amém? Se você me perguntar, pastor, o senhor já brincou carnaval? Nunca. O senhor já pulou São João? Nunca. E o senhor perdeu alguma coisa com isso? Não. Enquanto estavam pulando o carnaval, brincando carnaval e pulando São João, eu estava na casa do Senhor, buscando a Ele e adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. E quando eu olho para trás, né, para o meu passado, pastor Jailson, a minha juventude, e eu vejo hoje, eu agradeço e glorifico a Deus e digo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor o tempo todo esteve com a sua mão me sustentando, me segurando, aleluia. Inclusive, eu fui batizado com o Espírito Santo em um congresso de jovens, primeiro congresso de jovens da minha igreja na época, e Jesus me batizou com o Espírito Santo. No último dia do congresso, no domingo, no encerramento, Jesus me batizou, e não foi fácil não, viu, irmãos? Eu comecei dobrando o joelho de manhã, Jesus só me batizou de tarde. Não foi fácil, né? Mas até aqui me ajudou o Senhor. E o Deus que tem me sustentado e sustentado ao pastor desta igreja e tantos outros homens e mulheres de Deus que têm dedicado a sua vida ao Senhor, é o mesmo Deus que te sustenta também. É o mesmo Deus que tem bênçãos para a tua vida, porque vale a pena servir ao Senhor. Aqueles que creem nisto, digam amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, sem mais delongas, eu quero ler com vocês no tema escolhido, não é? Qual é o livro, irmãos? Aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Qual o capítulo? Capítulo 6 e o versículo 11. Permitam-me ler a partir do versículo 10 até o versículo 17. Do versículo 10 ao 17. Aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 17. Glória a Deus. Quem encontrou, diga, eu encontrei. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus. Aliás, eu acho que nós poderíamos ler todos juntos. Sim? Ok? Vamos fazer uma leitura coletiva, mas eu preciso que você leia com alegria, leia forte. Amém? Porque é a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, do versículo 10 até
o 17. Vamos juntos? 1, 2, 3. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos, e vestida a couraça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, este capítulo 6 já é o epílogo, o final, a conclusão, por assim dizer, desta maravilhosa carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja da cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo esteve ali anunciando a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada nos informa que ali ele encontrou alguns varões que haviam sido batizados por João, no batismo de João, porém eles não conheciam ainda o batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, então, ora por eles, impõe as mãos sobre eles, e eles, então, são cheios do Espírito Santo, começam a falar em novas línguas, e eles são revestidos do poder de Deus. Então, ali, o apóstolo Paulo persevera ensinando a palavra de Deus, sofrendo as oposições. Isto já era de praxe, porque o apóstolo Paulo, ele usava uma estratégia. Ele chegava nas cidades e geralmente haviam judeus naquelas cidades. Eles se reuniam em sinagogas. As sinagogas foram construídas, talvez pudéssemos chamá-las como hoje nós chamamos as congregações, não é? Tem o templo sede e tem as congregações. Vamos imaginar mais ou menos assim, para melhor compreensão. É como se o templo sede fosse em Jerusalém, mas os judeus que estavam espalhados em diversas cidades do mundo da época, eles teriam dificuldade, evidentemente, para estar no templo em Jerusalém. As viagens eram difíceis, não havia automóvel, não havia avião, então eles caminhavam, na maioria das vezes, a pé. Alguns outros utilizavam animais e sobre eles viajavam. Mesmo assim, as viagens eram longas, eram demoradas, eram cansativas, de modo que surgiu, então, a ideia de criar aquilo que passaram a chamar de sinagogas. Eles ali se reuniam e aqueles que eram doutores na palavra, aqueles que eram mestres, eles então ensinavam todo sábado nas sinagogas aos judeus daquela cidade. E o apóstolo Paulo, sabendo disto, ele usa a estratégia de, chegando em uma cidade, tentar localizar logo a sinagoga. E ele ia à sinagoga. E como ele era uma pessoa extremamente preparada no que diz respeito ao conhecimento da Escritura Sagrada, ele sempre conseguia a oportunidade para falar, para ministrar
a palavra de Deus ali na sinagoga. Ele era um exímio conhecedor da Escritura. Lembrem-se que naquele momento não havia ainda o Novo Testamento. Toda a instrução era baseada no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, então, começava ministrando a palavra. E ele começava a falar acerca da lei de Moisés, ia apresentando tudo aquilo, dando explicações. As pessoas ficavam admiradas com a sua fluência. E aí, de repente, ele começava a dizer: olha, tudo isto é sombra que está apontando para uma realidade mais adiante. Mas essa realidade, ela já chegou. Eu estou falando daquele que morreu lá em Jerusalém, lá na cruz do Calvário. Eu estou falando do Cristo. Eu estou falando de Jesus. Aquele cordeiro apontava para ele. Ele é o nosso sumo. Aí começava a fazer a comparação e aplicando, dizendo que tudo se cumpria em Cristo Jesus. Evidentemente que ele, ao mesmo tempo, estava preparado para a reação das pessoas. Aqueles mais radicais começavam a confrontá-lo e começavam a tentar desfazer daquilo que ele estava pregando, porque aqueles judeus radicais, eles não aceitavam que aquele Cristo a quem Paulo pregava era o Messias que eles estavam aguardando, que eles estavam esperando. Acontece que enquanto alguns se opunham à pregação de Paulo, outros criam. E era exatamente por este resultado, não importava quantos, mas se alguém cresce, o apóstolo Paulo já considerava suficiente aquela que cria seria instrumento de Deus para, junto com ele, naquele lugar, anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Algumas vezes ele foi agredido fisicamente nestas ocasiões, mas ele continuava persistindo, insistindo nesta estratégia. E é mais ou menos assim que nasce a igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja muito abençoada. A cidade era uma cidade muito importante naquela época para o Império Romano. A igreja está fundada, os crentes estão lá servindo a Jesus, fazendo a obra, mas o apóstolo Paulo, ele escreve, é quando ele escreve esta epístola para a igreja, para os crentes que estão ali na cidade de Éfeso. Esta carta aos Efésios, ela é muito parecida com a carta aos Colossenses. Aliás, os teólogos chamam-nas de epístolas gêmeas. Existem alguns trechos que eles são quase que uma repetição. Esta carta que Paulo escreve, ela faz parte daquelas que são chamadas de cartas circulares. Eram cartas que eram distribuídas, que passavam pelas igrejas. Observem que a comunicação era muito precária naquela época. Então tinha que ser através de cartas. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve aqui aos Efésios o maior tratado de eclesiologia, da doutrina da igreja. Se você quiser compreender o que é a igreja, o propósito da igreja, a obra de Deus na terra através da igreja, leia a epístola aos Efésios. Mas o nosso tema está no capítulo 6. Paulo está terminando esta epístola e ele está falando para a igreja algumas verdades que não podem ser esquecidas. Aliás, serve para nós esta noite aqui. Não apenas aos jovens, mas a toda a igreja. Paulo, no capítulo 6, versículo 10, ele começa a adotar um tom militar no seu escrito. Ele começa chamando a atenção da igreja para, em primeiro lugar, o fato de que nós estamos
em guerra. Você pode repetir? Diga comigo, nós estamos em guerra. Diga outra vez, nós estamos em guerra. Então Paulo está falando sobre vários assuntos, relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos. Ele está falando do relacionamento entre funcionário e patrão, mas agora ele começa mudando o tom, ele começa falando de guerra. Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Quando ele falava disto, na mente das pessoas vinha logo aquela armadura usada pelos soldados romanos que, de maneira muito comum, eram encontrados nas ruas, inclusive lá na cidade de Éfeso. Então, eles sabiam do que Paulo estava falando. Paulo começa fazendo uma comparação entre um soldado, a armadura que ele utiliza para defesa e armas para também defesa e ataque, com a nossa vida espiritual. Então ele está falando agora de guerra. Ele diz, nós estamos em guerra. Pastor, por que isso é importante? É importante que se diga que nós espiritualmente estamos em guerra, porque há muita gente vivendo nesses últimos dias como se a vida cristã fosse um recreio. Há muita gente vivendo nesses últimos dias de maneira tão relaxada, de maneira tão tranquila, como se nós estivéssemos em um churrasco espiritual. Eu quero dizer que vida cristã não é colônia de férias. Quando você aceitou Jesus como Salvador, Ele não te deu um ramalhete, Ele te deu capacete, Ele te deu escudo, Ele te deu espada, Ele te deu armadura e disse, meu filho, minha filha, nós estamos em guerra. E em guerra não se brinca. Há muita gente brincando de ser crente, e as pessoas que brincam de ser crente, as pessoas que brincam com as coisas de Deus, certamente são pessoas que não atentaram ainda para o fato de que nós estamos em guerra. São pessoas que estão na igreja, saem da igreja, são pessoas que ora estão de pé, ora estão caídas, são pessoas que não têm compromisso, nem comprometimento com as coisas de Deus, e você pergunta por quê? Porque não tem a consciência de que nós estamos em guerra. Quem está em guerra tem que estar atento. Quem está em guerra tem que estar vigilante. Não há churrasco em guerra. Ninguém fica no meio de um conflito tomando sorvete. Não, nós estamos em guerra. Em guerra tudo é muito restrito. Em guerra tudo é muito perigoso. Em guerra existem armadilhas. Em guerra existem emboscadas, em guerra existe o inimigo feroz, e o Espírito de Deus está dizendo a todos nós nesta noite, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Você pode olhar para quem está do seu lado e diga para esta pessoa, não brinque de ser crente, porque nós estamos em guerra. Diga para 3 ou 4 pessoas aí à sua volta, diga, não brinque, nós estamos em guerra. Não brinque, nós estamos em guerra. Não brinque. Glória a Deus, glória a Deus. Guerra é coisa séria. Paulo diz para a igreja, irmãos, revistamo-nos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, do inimigo das nossas almas. Primeira coisa que Paulo diz é que nós estamos em guerra. É interessante como Jesus, respondendo a uma pessoa que perguntou a ele, se não me engano, em Lucas capítulo 13, Senhor, são muitos os que se salvam. Aí Jesus falou para ele assim, olha, quando o pai de família fechar a porta, muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome
nós fizemos isto, fizemos aquilo, estivemos à mesa contigo, nós desfrutamos de momentos com o Senhor. E ele diz que a resposta será: não vos conheço. Ora, Jesus está falando de uma coisa muito importante. Ele está dizendo que a porta está aberta, mas um dia o pai de família, ou seja, o dono da casa. Quem é o dono da casa? Quem é o dono da casa? O dono da casa é o pastor Jailson, é? O dono da igreja é o pastor Jailson, é? Quem é o dono da igreja? Ele é o pai de família, ele é o dono da casa. Jesus disse um dia: o dono da casa vai fechar a porta. A porta está aberta. É por isso que tem gente que entra e sai. É por isso que tem gente que está da igreja, mas quando chega o carnaval, diz: eu vou brincar o carnaval, depois do carnaval eu volto, porque a porta está aberta. Eu saio, eu volto. Eu vou pescar um namorado lá no mundo. O pastor não vai gostar muito. Talvez eu seja disciplinado da igreja, mas depois eu volto. E o pastor me reconcilia. E eu vou cantar de novo com os jovens. E eu vou participar de novo das atividades da igreja e da Santa Ceia. Por que isto? Porque a porta está aberta. Então sai e entra, entra e sai, sai e entra. E tem gente que fica nessa brincadeira, mas Jesus disse assim: um dia o pai de família vai fechar a porta. E quando é que isso vai acontecer? No dia que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Olha para quem está do teu lado, diga: a volta de Jesus para você pode se dar de duas formas. Ou você ouvindo a trombeta e sendo arrebatado, ou quando você morrer. Diga: porque depois que morre, está tudo definido. Percebeu? Porque quando Jesus voltar, a igreja for arrebatado, pronto, aí definiu. Ou se você morrer, também já definiu. Não tem depois que morrer: eu vou no purgatório, eu vou não sei aonde, e eu vou tentar melhorar. Não. A Bíblia diz: depois da morte, segue-se ao juízo. Segue-se o juízo. Não há como escapar mais. Como é que resolve? Resolve agora. Resolve enquanto você está vivo, enquanto você está respirando. Esta é a oportunidade que Deus está dando. Sabe por quê? Porque nós estamos em guerra. Glória a Deus. Esta guerra, ela se manifesta de diversas maneiras. Ela pode vir através de oposições, ela pode vir através de tentações. As oposições, elas são de fora para dentro. A tentação é de dentro para fora. É o diabo incentivando, estimulando a carne, as suas concupiscências. A palavra concupiscência, ela é exaustivamente repetida no Novo Testamento e ela significa desejo desenfreado. É quando o desejo, ele exerce domínio sobre nós, fazendo-nos passar por cima da vontade de Deus, da santidade, da comunhão com o Senhor, porque a gente não consegue refrear o desejo pecaminoso que está nos convidando a nos afastarmos de Deus. Pastor, e quando é que esta guerra termina? Ok, eu compreendi, nós estamos em guerra, mas por favor, me diga, quando é que esta guerra termina? Essa guerra só termina depois que você chegar no céu. Enquanto você estiver aqui na terra, é guerra. Eu vou repetir: enquanto nós estivermos aqui na terra, é guerra.
Ah, pastor, eu vou jejuar para essa guerra passar. Não adianta. Você vai ser bom. Você vai receber força, você vai receber porção dobrada da graça do Senhor. Amém? Você vai mortificar a carne. Agora, cessar a guerra? Não cessa. Essa guerra espiritual não cessa. É direto. Você vence uma batalha, levanta-se outra. O inimigo te tenta, aí você vai resistir à tentação. Oh, glória! Deus te deu vitória. Mas não baixa a guarda não, porque virá outra. A Bíblia diz que quando Satanás tentou Jesus, Jesus resistiu, Jesus usou a palavra. Aí o texto de Lucas, que também fala sobre a tentação de Jesus, diz assim, que o diabo retirou-se até ocasião oportuna. Ou seja, ele saiu naquele momento, mas prometendo voltar. Eu vou voltar, vou te tentar de novo, eu vou tentar te pegar. Você não pense que eu desisti. Irmãos, pode-se acusar o diabo de tudo que você imaginar, só não pode acusá-lo de falta de persistência, porque ele persiste, ele insiste, ele tenta 1, 2, 3, 4, 5, 10, quantas vezes forem necessárias, ele estará tentando você e a mim para que nós caiamos. Sabe por quê? Porque nós estamos em guerra. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou ficando com medo. Como é que eu faço, pastor? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele deu a receita para nós triunfarmos nesta guerra. Pedro, escrevendo na epístola, o apóstolo Pedro, ele já tinha dito, olha, irmãos, vocês fiquem atentos, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Ele não vai deixar de rondar. Ele não vai deixar de rondar. Você nem imagina quantas vezes hoje, só hoje, o diabo andou rondando para te tentar, para te derrubar, para que você não chegasse aqui esta noite, mas você chegou. Você chegou. E o Espírito de Deus, ele te reveste de graça esta noite aqui. Agora veja, aos Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele diz, olha, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Valendo de 0 a 10 na nota que eu já defini aqui. É o quê? Eita, pastor, bons alunos aqui, viu? O que é concupiscência? Desejo desenfreado, desejo descontrolado, incontrolável. Olha, Paulo diz assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Imagine que há um trono dentro de você, e antes de você aceitar a Cristo, quem estava sentado nesse trono era a carne. Ela ditava, ela determinava, e você fazia o que dava vontade, você fazia, sem interessar se era vontade de Deus ou não. Aí você aceitou Jesus como Salvador. Aí o Espírito de Deus passou a habitar dentro de você. Ele fez uma limpeza na tua vida, uma limpeza espiritual, e no meio dessa limpeza ele tirou a carne do trono e se assentou no trono. Quem está no trono é o Espírito. Aleluia! Aí você pensa que a carne, que perdeu a posição de liderança na tua vida, que perdeu o trono, ela se conformou? Se conformou nada. Ela está olhando para aquela cadeira que é o trono da tua vida, está dizendo, eu quero voltar para lá, eu quero continuar dominando lá. E aí, como é que a gente faz para que a carne não volte e se assente na nossa cadeira, no trono da nossa vida? Claro que quando a gente fala de carne, quando a Bíblia fala de carne, que o Espírito, ele peleja contra a carne, carne aqui na linguagem
bíblica, ela se refere à nossa inclinação pecaminosa, a nossa natureza, que é chamada de velha natureza, em contraste com a natureza nova que a salvação em Cristo Jesus, ela produz dentro de nós. Então, quando a Bíblia fala de carne, ela está falando da nossa inclinação pecaminosa. Nós temos uma inclinação. Se Deus não fizer nada por nós, nós estaremos nos degenerando cada vez mais. É por isso que Deus precisa entrar em ação na nossa vida para refrear o ser humano. Que o ser humano é capaz das coisas mais absurdas que você possa imaginar, dos pecados mais terríveis que possa vir à sua mente. Mas aí é quando Deus entra em cena. O apóstolo Paulo escreveu e disse assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Como é que eu mantenho a carne subjugada, ou seja, a minha inclinação pecaminosa subjugada? Se eu andar andar na linguagem bíblica fala de vida diária, de cotidiano. Ele está dizendo: ande em espírito. Andar é um movimento contínuo. Ele está dizendo: ande em espírito, ou seja, o tempo todo o tempo, o dia todo dia, toda semana. É algo que não pode parar de acontecer. Ele está dizendo: ande em espírito, e assim a carne, a inclinação pecaminosa, os desejos pecaminosos, eles ficarão sob controle. Não é que você não vai ter mais vontade de pecar. Eita, eu quero isso, pastor, que eu não quero mais ter vontade de pecar. Vai ter. Que você não é robô. Você é gente carne e osso, vai ter vontade de pecar. Mas o pecado, a inclinação, se você anda em espírito, a inclinação para pecar, ela estará debaixo de controle. É como aquele pitbull com focinheira e com rédeas. Já viu? Tinha um vizinho lá que ele tinha um pitbull. Camarada, irmão, olha, andava com ele, fazia medo. Aí ele botava a focinheira. E tinha também a coleira. Ó, o bicho era forte. Ele fazia assim. E o dono também era forte. Camarada bem malhadão. E ele segurava, mas a gente via que não era fácil segurar. Ele estava ali, mas ele tinha a focinheira e ele estava também com a coleira, com a rédea na mão. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha, o pecado é a inclinação para você pecar, é como esse pitbull. Mas quando você anda em espírito, o espírito vai lá, põe uma focinheira nele, coloca lá também a coleira. Ele quer, mas não pode. Ele ensaia avançar, mas ele está sob controle. A carne não te domina. Quem te domina é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Agora, como é que eu faço para andar em espírito? Você tem que se alimentar das coisas de Deus. Imagine se você criasse 2 animais de estimação, 2 pets. Vamos imaginar. Aí a um, você dá comida, você vacina, você dá banho. O outro você não alimenta, você não dá banho, você não vacina. Quem é que vai crescer? Quem é que vai ficar com mais força? Quem é que vai ter mais saúde? O que é alimentado ou o que passa fome? O que é alimentado. A pergunta é: quem você está alimentando? O espírito ou a carne? Essa é a pergunta. Quem você alimentar é que terá mais força sobre a sua vida.
Como é que eu alimento a carne? Vendo coisa que não é para ver, fazendo coisa que não é para fazer, ouvindo coisas que não deveríamos ouvir, participando de amizades, de determinadas situações que não cabem a um crente. Aí quem é que está sendo alimentada? A carne. E como é que eu alimento o espírito? Aqui esta noite você está alimentando o espírito com a palavra. Como é que eu alimento o espírito? Oração, jejum, leitura da palavra, culto doméstico. Você entende, irmãos? Como isto é sério. É por isso que se diz que o crente está fraco na fé. Ele caiu. Por que caiu? Porque estava fraco. E como é que a gente fica fraco? Se a gente não se alimenta. Por que foi que ele caiu na caminhada? Porque não estava alimentando o espírito. Por que é que a carne prevaleceu? Porque a carne estava sendo alimentada. Salmista disse assim: olha, eu fiz um propósito. Qual foi o propósito? De não colocar nenhuma coisa imunda diante dos meus olhos. Porque os olhos, eles são a entrada. Os ouvidos também são a entrada. Nós precisamos ter muito cuidado com estas coisas. Paulo diz assim: ande em espírito. Não é uma fórmula complicada. Não, eu não vou chegar aqui e dizer 10 passos mirabolantes para você não cair na fé. Eis aqui 5 segredos para você se manter fiel. Não. Está aqui, bem claro, bem simples. Qual é o segredo? Ande em espírito. Percebeu? Se alguém perguntar para você, como é que eu faço para não cair? Diga, a fórmula é simples. É Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ande em espírito e você não satisfará a concupiscência da carne. Uma coisa anula a outra. Uma coisa neutraliza a outra. Uma coisa se sobrepõe à outra. Ande em espírito e você será um crente de comunhão profunda com Deus. Quem entende esta palavra, levante a sua mão e adore ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Paulo diz assim: nós estamos em guerra. Depois, ele continua dizendo aqui: porque não temos que lutar, versículo 12, contra carne e sangue, mas sim, contra quem? Contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando ele começa no versículo 11, ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. O que é que ele está dizendo? Nós estamos em guerra. Mas quando ele diz no versículo 12, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas estamos lutando contra principados, potestades, príncipes e hostes espirituais. Paulo está dizendo, nós temos um inimigo. Primeira coisa que ele diz é que estamos em guerra. Você pode repetir? Estamos em guerra. Mas depois ele diz, temos um inimigo. Então diga, primeiro, estamos em guerra. Segundo, temos um inimigo. Temos um inimigo. E como é este inimigo? Diga-se de passagem que é um inimigo extremamente organizado. Nós estamos falando de forças espirituais hierarquicamente organizadas. O inimigo contra o qual nós lutamos não é uma força desorganizada, é uma força organizada. Propósitos definidos. O ladrão não vem senão para roubar, matar
e destruir. É claro, quando Jesus falou essas palavras, ele não estava diretamente falando do diabo, ele estava falando daqueles fariseus inimigos da obra do Senhor, que eles se comportavam exatamente desta forma. Mas não é errado também fazer uma aplicação a Satanás. Qual é o propósito dele? Roubar, matar e destruir. Eles têm propósitos definidos, eles têm uma hierarquia e eles obedecem a esta hierarquia, da maneira que Deus tem anjo. Quando Deus quer destruir, ele tem um anjo destruidor. Quando Deus quer abençoar, ele tem um anjo abençoador. Quando ele quer guerrear, ele tem um anjo que guerreia. Ele tem anjo para tudo quanto ele quer. Tem anjo para levar mensagem, tem anjo para ferir o ímpio. Ele tem anjo para tudo o que ele quiser. Satanás também tem demônios com diferentes funções. Aliás, a Bíblia fala de demônios, de seres espirituais das trevas que estão algemados, que estão em cadeias. E por que eles estão presos? Porque se eles forem soltos, eles acabam com a raça humana. E aliás, lá no livro do Apocalipse, fala-se que na grande tribulação, esses demônios serão soltos e 1/3 dos habitantes da terra haverão de morrer por causa deles. Olha para quem está do teu lado e fala assim: e você, assustada com aquele endemoniado, diga, aquele demônio diante desse outro é fichinha. Percebeu? Nós temos um inimigo. E olha, irmãos, ele tem estratégia. Veja o que diz o versículo 11 lá no final: para que possais estar firmes contra... Quem completa? Quem completa? Eu estou terminando já, fique tranquilo. Para que possais estar firmes contra... Diga assim, ciladas. Cilada já é uma armadilha, não é isso? É uma coisa disfarçada, camuflada, que a pessoa vai sem saber que é perigo, e quando vê já caiu no perigo. E alguém diz: o que foi isso? Eu caí numa cilada. Eu pensava que era uma coisa boa, mas no final era ruim. Eu pensava que ia lucrar, mas no final eu tive prejuízo. Eu pensava que ia ter sucesso, mas o resultado foi fracasso. Você caiu numa cilada. Adão caiu numa cilada. A serpente disse para ele assim: rapaz, fica tranquilo. Sabe por que é que Deus não quer que você coma do fruto daquela árvore? Porque no dia que você comer, você será igual a Deus. Olha, conhecendo o bem e o mal, teus olhos serão abertos. Percebeu? Sabe qual é uma das armas astutas de Satanás? É ele fazer com que você enxergue as vantagens e não veja os prejuízos. Você entende isso? Essa é uma das armas de Satanás. Tenta, e na tentação ele procura convencer que você vai sair ganhando se você ceder à tentação. Mas ele não mostra o que você vai perder se você ceder à tentação. Onde é que estava Adão quando ele foi tentado? Ele estava em que lugar? Ele estava no jardim do Éden, lugar de delícias. Há pessoas que chamam o jardim do Éden de paraíso. Ele estava no paraíso. Jesus também foi tentado. E Jesus estava onde quando foi tentado? No deserto. Adão estava cercado ali de bênçãos, de coisas favoráveis. O Senhor não disse para ele: você não pode comer desses frutos das árvores. Não, Deus disse: você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos
daquela. Ou seja, a vantagem, o que Deus tinha disponibilizado para ele era muito mais, era muito maior do que a restrição. Jesus estava onde? Estava no deserto, estava com fome, estava cansado, estava fisicamente fraco. E o que foi que aconteceu com Adão? Ele foi tentado e E Jesus, que estava no deserto, com sede, com fome, estava fisicamente fraco, ele foi tentado e não. E aí, qual é a diferença? Tem gente que diz, olha, o problema é o lugar onde você está. Não, não é o lugar. Adão estava cercado de coisas boas, mesmo assim caiu. Jesus estava num lugar extremamente difícil, mesmo assim venceu. E aí desmonta aquela ideia que alguém diz assim, olha, fulano entrou na faculdade e se desviou. A faculdade desviou ele. Foi não. Foi a faculdade que desviou ele, não. Percebeu? Ele já estava inclinado àquilo que não agrada a Deus. Por isso caiu. O que foi que aconteceu lá no Jardim do Éden? O diabo mostrou as vantagens para Adão. Se você pecar, se você comer do fruto proibido, você vai ser igual a Deus. Seus olhos serão abertos. Você vai conhecer o bem e o mal. Olha, é só vantagem. Não é assim que o diabo faz? Aí Adão não olhou o prejuízo, ele olhou só a vantagem. Por isso ele caiu. É um momento de prazer. É um momento que eu vou desfrutar de uma coisa que me agrada. Eu vou fazer aquilo que eu estou com vontade de fazer. Jesus lá no deserto, ele começou olhando as desvantagens. O diabo disse, manda essas pedras se transformarem em pão. Não, não posso. Porque a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Leva ele para o pináculo do templo, lá para as alturas, e diz, lança-te daqui, porque tu não vais morrer. É Bíblia. Eu vou te citar a Bíblia também, Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem, e não permita que teu pé tropece em pedra. Tenha cuidado com quem cita a Bíblia, distorcendo o real significado da palavra de Deus. Jesus olhou para Satanás e disse, Satanás, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, a interpretação correta, Satanás, não é esta que você está dando aí. Aí o diabo mostrou para Jesus, olha, só vantagem. Joga-te de cima a baixo, porque as pessoas vão te aplaudir, vão dizer, rapaz, vocês viram? É um show. Ele se jogou das alturas e não morreu. Aplausos para ele. Jesus disse, Aí depois o diabo mostrou os reinos deste mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorardes. Olha, irmãos, e será que Satanás estava mentindo? Não. Tem muita gente aí que é rica porque o diabo enriqueceu. Sim ou não, irmão? Tem gente aí famoso, famosa, porque fez pacto com o diabo, e o diabo disse, eu vou te dar fama, e deu mesmo. Ele é o Deus deste século, diz a Bíblia. Ele é o príncipe deste mundo. Da coisa lá de cima ele não pode não, mas da terra ele dá riqueza, fama, prestígio. Lá do céu ele não tem nada para dar, mas aqui da terra ele engana. Mas Jesus ele diz, eu te abençoo aqui na terra e te dou o céu. Aleluia, só Jesus pode dar as coisas dos céus. E olha, irmãos, Jesus, depois que ele mostra todos os reinos e a glória, eu te darei. Olha a vantagem aí. Aí Jesus olha o prejuízo. Satanás, está escrito, somente ao teu Deus
adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus olhou as desvantagens. Olha para quem está do teu lado e diga: toda vez. Não, fala bem direitinho que eu vou terminar. Se você não falar direito, eu vou demorar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: toda vez que o diabo te tentar, em vez de olhar as vantagens, lembre-se do que você vai perder. Entendeu? Entendeu? Lembre-se do que você vai perder. O diabo está dizendo: não, nada demais não. O Espírito Santo está dizendo: cuidado, você vai perder. Você tem muito a perder. Glória a Deus. Uma vez eu era bem jovem e uma pessoa me afrontou com palavras, pastor. Mas foi uma afronta tão grande. E a pessoa me desafiou. Eu jovem, me levantei para enfrentar aquela pessoa. Na hora que eu me levantei, da maneira que você está ouvindo a minha voz, eu ouvi a voz do Espírito Santo e disse assim: você tem o que perder. Eu ouvi. O Espírito Santo disse, eu me levantei, irmão, eu ia agir como homem, pela carne, jovem, cheio de força. O camarada botou o dedo assim no meu nariz e me desafiou: levanta. Na hora que eu levantei, o Espírito Santo falou forte e disse: você tem o que perder. Da mesma maneira que eu me levantei, eu me sentei de novo. Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé, meu irmão. Fica de pé. E depois que você ficar de pé, olha para esse crente e diz assim: tenha cuidado, porque você tem o que perder. Aleluia, aleluia. Ei, essa pessoa que está perto de você não disse não? Então olha para ela e fala: tenha cuidado, porque você tem o que perder. E a Bíblia diz assim: guarda o quê? Para quê? Para que ninguém. Aleluia. Levanta a tua mão e diga: Senhor, eu assumo o compromisso e eu não vou permitir que ninguém, diga ninguém, roube a minha coroa. Glória a Deus. E eu vou terminar. Primeiro, o texto quer dizer que nós estamos em guerra. Segundo, o texto que lemos diz que temos um inimigo organizado, um inimigo que usa ciladas, armadilhas, camuflagens. Mas em terceiro lugar, o texto está dizendo que há armas disponíveis para você vencer essa batalha. Diga comigo: estamos em guerra. Diga: segundo, temos um inimigo. Diga: terceiro, há armas disponíveis. Observem que o versículo 11 diz assim: revesti-vos da armadura de Deus. Não é assim? É assim que diz? Como é que diz o versículo 11? Revesti-vos. Diga de novo: de toda. Diga: de toda. Diga de novo: de toda. Não há vitória para quem lança a mão da metade das armaduras. Deus está dizendo que tem que ser completo. Não pode ser vitorioso aquele que faz as coisas pela metade. Amém? Você consegue entender isto? Não haverá vitória
vitória para quem faz as coisas pela metade. Obediência pela metade, santidade pela metade, perseverança pela metade, prontidão pela metade, santificação pela metade, oração pela metade, leitura da palavra pela metade, devoção pela metade. Não, 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 não. Deus não aceita. Com Deus ou tudo ou nada. Porque Deus também não te dá metade da salvação. Ele não te dá meio batismo com o Espírito Santo. Ele não te dá meia regeneração. A obra dele é completa. Salvação completa, libertação completa, batismo com o Espírito Santo completo. A obra de Deus é completa. Ele diz: lance mão de toda a armadura de Deus. Ele diz assim: revesti-vos. Ele está dizendo assim: quem tem que buscar o revestimento é você. É como se ele dissesse: revista-se, vista-se de toda a armadura de Deus. No versículo 13, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Quem é que tem que tomar? Tomar no sentido de pegar. Quem é que tem que pegar a armadura? É você. Deus está dizendo: a armadura está disponível. Quem é que tem que buscar? É você. Não é para ficar de braços cruzados, esperando placidamente que caia do céu. Oh Senhor. Não. O Espírito Santo está dizendo assim: você precisa buscar. Você entende isto? Existe uma parte que é de Deus e outra parte que é sua. A parte de Deus estão aqui as ferramentas, a armadura. Está onde, Deus? Está disponível. Está pronta? Está pronta. E agora? Tu vai levar lá em casa? Não, você vai ter que buscar. Você entende isso? Quantos entendem isso? Você tem que buscar. A armadura está disponível, mas ele diz: revista-se. Vá buscar a armadura. E eu quero louvar a Deus porque você está no lugar certo. E você chegou na hora certa. Porque a armadura de Deus está aqui disponível para quem quiser buscar. Quantos querem buscar? Quantos querem buscar? Aleluia. Eu quero convidar você aqui à frente, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você que não é batizado com o Espírito Santo, mas deseja: ah, pastor, está ficando cada vez mais difícil. A gente vai pregar e chama quem não é batizado com o Espírito Santo, vem à frente. Aí vem meia dúzia de gente. Aí a gente pensa: ou o restante da igreja todinha é batizada com o Espírito Santo. Ou então está faltando interesse em buscar o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Diga: buscar as coisas que são de cima. Você quer buscar as coisas que são de cima? Se você não é batizado ainda com o Espírito Santo, vem aqui à frente. Se você puder, dobre os seus joelhos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que o espaço é pequeno aqui, mas se você puder, faça isso de joelho, é melhor. Dobre os seus joelhos, há espaço aqui à minha direita. Irmãos, é tempo de buscar as coisas de cima, é tempo de buscar as coisas de Deus, as coisas do céu. Aleluia, glória a Deus. Venha buscar o revestimento de poder. Dobre os teus joelhos e você já pode começar a oração primeiro do que eu. Você pode começar a oração primeiro do que o pregador. Comece orando, se derramando na presença do Senhor e dizendo: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. As irmãs do círculo de oração estão aqui. As irmãs do círculo de oração, vem aqui à frente. Vem orar por essas pessoas. Eu não sei se o pastor nos permite que os obreiros também
Ele está permitindo. Se você puder, venha aqui onde estão esses jovens. Comece orando. As irmãs do círculo de oração, venham aqui. Se coloquem no meio desses jovens. Comece orando por eles agora, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu quero dizer aos que estão de joelhos dobrados aqui, diante do altar, buscando o batismo, que eu nunca vi Jesus batizar crente com a boca fechada. A Bíblia diz: abre bem a tua boca, que eu a encherei. Eu quero convidar você a abrir a boca, a glorificar a Deus. Começa dando glória, começa exaltando ao Senhor, começa glorificando a Deus. Venha, aleluia, diga: Espírito de Deus, me batiza. Eu quero ser a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo esta noite aqui. Ele é o batizador. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos esta juventude, esses teus servos e tuas servas que estão de joelhos dobrados perante o teu altar. Vai enchendo-os do teu poder agora, vai batizando com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Recebe, 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 recebe o poder do Espírito Santo agora. Abre a tua boca, abre a tua boca e dá glória. Abre a tua boca e dá glória. Abre a tua boca e dá glória. O Espírito de Deus é sobre ti. O Espírito do Senhor é sobre ti. Diga: Jesus, eu quero ser o primeiro batizado com o Espírito Santo esta noite aqui. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza agora, batiza agora, batiza agora, batiza agora. Derrama o teu poder, derrama o fogo do alto, queima, ó Espírito de Deus, com fogo santo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio. Aleluia, batiza Jesus, batiza, reveste, renova, enche, vai tocando agora. Deixa o Espírito do Senhor te encher. Aleluia, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, glorifica, exalta. Aleluia, 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 aleluia. Desse Jesus já começou a batizar aí com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, aleluia. Deixa Deus te encher. Dá lugar, dá lugar, dá lugar ao Espírito de Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga: Jesus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, Senhor, receber o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai enchendo, Senhor, vai enchendo o Espírito de Deus, como fizeste no dia de Pentecoste, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar e ouviu-se o som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e foram vistas línguas repartidas como pé de fogo, que pousava sobre cada um deles, e todos começaram a falar. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Deixa o Espírito do Senhor te encher. Diga: Jesus, me batiza, me batiza. Eu quero, esta promessa, diz a Bíblia, vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a tantos quantos o Senhor Jesus chamar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.